espaço vazio de solo nu e sem vegetação. Esse é o significado de Saara na antiga língua árabe, que remete ao maior deserto do planeta. Só para você ter uma ideia, ele é maior do que toda a área do Brasil e abrange pelo menos 10 países, entre o Egito e o Senegal. Esse deserto possui em torno de 8,6 milhões de quilômetros quadrados no continente africano e é um dos desertos mais quentes do mundo, com temperaturas que podem chegar a insuportáveis 50 graus Celsius durante o dia e caindo drasticamente durante a noite, quando chega a 0 graus Celsius. Mas você sabia que o clima no Saara nem sempre foi desértico? Isso causa espantos, porém cientistas têm provas de que ele já abrigou uma densa floresta tropical. Agora, se isso te deixou curioso, veja a lista de coisas estranhas que separamos para te mostrar que acontecem no deserto do Saara. Não se esqueça de pegar aí a sua aguinha, a sua garrafinha de água, porque o clima hoje vai esquentar. Se inscreva nesse canal para você continuar recebendo conteúdos como esse aqui, deixa o seu like nesse vídeo e bora pro conteúdo. Fortalezas perdidas. Com a invenção dos satélites, os exploradores conseguiram observar dentro das selvas mais densas até o coração dos desertos mais inóspitos. Isso tudo sem nem sair de um lugar, de uma casa, de um local. Em 2010, esses satélites viram restos mortais de mais de 100 fortalezas do povo Garamantes da Líbia. Essa área tinha sido mapeada pela indústria do petróleo e os arqueólogos conseguiram escanear as imagens do satélite. Depois, os pesquisadores conseguiram confirmar que as estruturas foram realmente construídas pelos Garamantes, mas elas foram interrompidas pela Revolução da Líbia. Na época desse povo, essa área era árida. Então, por isso, eles tiveram que construir canais subterrâneos que forneciam água para os antigos reservatórios. Meteoritos e crateras. Nosso planeta sempre foi alvo de meteoros espaciais, mas, na maioria das vezes, eles queimam na entrada da atmosfera terrestre, deixando apenas um rastro no céu. Muitos dos que chegaram ao solo do nosso planeta tiveram impactos devastadores. Esses impactos são crateras que frequentemente são negligenciadas por serem cobertas pela erosão ou até mesmo por plantas. Mas nos desertos, elas ainda podem ser vistas. Um exemplo disso é a cratera Camil. Ela tem 45 metros de largura e fica no sudoeste do Egito. A cratera é a indicação do lugar onde um meteorito de ferro caiu em nosso planeta há 5.000 anos. Além dessa cratera, ao redor do buraco foram encontrados fragmentos do próprio meteorito. E aqui vai uma curiosidade extra: quase 1/5 de todos os meteoritos recuperados em nosso planeta vem do deserto do Saara. Vidro do deserto da Líbia. Mesmo se os meteoritos e as crateras desaparecerem, é possível encontrar outros vestígios das colisões cósmicas. Há 29 milhões de anos, um meteorito veio para a Terra com energia suficiente para derreter o deserto da Líbia em folhas de vidros verde. A cratera ainda não foi encontrada, mas a abundância de vidros ainda pode ser vista pelo deserto afora. Só para você ter uma ideia, quando o túmulo de Tutankhamon foi aberto, o arqueólogo Howard Carter achou um peitoral de joias no faraó. E no centro desse peitoral tinha um escaravelho sagrado esculpido com um vidro verde. Além disso, um dos punhais que estavam com Tutankhamon no túmulo também era feito desse material que foi fundido pelo calor gerado em um impacto celeste com as areias do Saara há centenas de milhões de anos atrás. Nabta Stones. É lógico que em uma área onde tenha água em um deserto, será onde as pessoas viverão, óbvio. Uma dessas regiões podia ser encontrada ao sul do Egito e era dominada pelos povos Nabtas há 6.000 anos. Essa tribo neolítica montou grandes blocos de pedras e, frequentemente, eles voltavam de suas caravanas pelo deserto para alimentar seus animais. Além de cuidar do seu gado e gerar alimentos para sobreviver em um lugar tão inóspito, eles também cultivaram uma cultura de sacrifício nesse local. Vários restos mortais de vacas, ovelhas e cabras foram encontradas por lá. Os arqueólogos estimam que esse círculo de pedra é mais antigo que o próprio Stonehenge, que fica em terras inglesas. O que esse conjunto de blocos significa ainda é um grande mistério, mas os pesquisadores afirmam que ele se alinha à posição do cinturão de Órion e poderia ser uma espécie de bússola ou localizador. Rio Perdido.
Como falamos no início desse vídeo, o deserto do Saara nem sempre existiu. Com as mudanças do clima e a movimentação das calotas terrestres nesses milhares de anos que o planeta existe, as fronteiras de areias, rios, florestas, lagos e mares mudaram várias vezes de lugar. Segundo revelado por pesquisas, o deserto do Saara já abrigou o que foi a 12ª maior bacia de drenagem do mundo. É surreal pensar que em um lugar tão árido e seco já houve abundância de água corrente. Os restos do rio Mauritana foram descobertos quando um grande cânion foi visto ao longo da sua costa. Os pesquisadores e arqueólogos começaram a procurar por mais rastros dessas possibilidades e acabaram encontrando sedimentos do que um dia havia sido o rio Mauritânia, em lugares inesperados. Baleias do deserto. No tempo geológico, o que anteriormente era um rio se transformou em um dos lugares mais secos da Terra. Em Wadi al-Hitan existem evidências do perdido oceano Tethys. Ele também é conhecido como Whale Vile e é um dos melhores e improváveis locais para descobertas de fósseis de baleias. Os ancestrais das baleias, que morreram há 37 milhões de anos, estavam cobertos de sedimento. Devido à movimentação terrestre, os deslocamentos das calotas mudou completamente a fauna existente. Onde era o mar virou deserto e onde era floresta virou mar. Com isso, hoje é possível descobrir centenas de fósseis desses animais pré-históricos escondidos pelas areias do deserto do Saara. P-40 Kittiwake. No dia 28 de junho de 1942, o sargento Dennis Cuppin estava pilotando um P-40 Kittiwake danificado a caminho de uma base britânica no deserto, para que ele fosse consertado. Porém, em algum lugar do voo, e por alguns motivos que não se sabem, o piloto e a aeronave sumiram do mapa e nunca mais foram encontrados. Apenas em 2012, os restos do avião foram descobertos quando uma trabalhadora de petróleo tropeçava neles. Devido aos ventos fortes e à incrível movimentação de areia que acontece nesses desertos, provavelmente o avião submergiu e emergiu nas areias várias vezes durante todos esses anos, e por isso nunca havia sido visto antes. O avião estava quase intacto, já que nunca foi mexido ao longo do tempo, e ainda havia evidências de que um paraquedas tenha sido usado para criar uma espécie de abrigo. Por mais que o avião tenha sido recuperado, ninguém viu nenhum sinal do piloto. Portanto, não sabemos se ele permaneceu até a sua morte ao lado da aeronave ou se ele foi andar em busca de socorro e se perdeu na imensidão das areias do espaço vazio de solo nu e sem vegetação, ou seja, do Saara. Imagino que você tenha sentido muito calor com esse vídeo, né? O que você achou disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E voltando ao assunto dos impactos que o nosso planeta sofreu ao longo desses anos, você sabia que os pesquisadores descobriram mais 2 crateras de impactos relacionadas à extinção dos dinossauros? É isso mesmo, clica nesse vídeo aqui que você vai entender melhor essa história. Os pesquisadores descobriram mais 2 crateras de impactos que extinguiram os dinossauros. É impressionante. Dá um clique aqui e a gente se vê lá no próximo vídeo. Um abraço!